Dando continuidade à nossa matéria de introdução ao Novo Testamento, estamos aqui na página de número 100, Lucas, o médico amado. Bom, Paulo em sua epístola aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14, é o primeiro a nos informar que Lucas, ele era um médico. Diz o texto: sauda-vos Lucas, o médico amado. E o erudito Gundry, ele cita o seguinte: essa descrição que Paulo faz de Lucas é confirmada pelo interesse acima do normal que ele tinha por enfermidades. Haja vista que frequentemente utilizava-se de termos médicos na redação do seu evangelho. O Lucas utilizava termos médicos na redação dos seus evangelhos. Por sua vez, menciona a acurada investigação feita por William Hobart, que ao publicar sua obra A Linguagem Médica de São Lucas, conclui que tanto Lucas quanto Atos dos Apóstolos são produtos das suas habilidosas de um médico. Então, os termos médicos que aparecem, eles remetem sim, segundo esses eruditos citados aqui, que Lucas era médico. E Paulo, ele é o primeiro a citar essa questão. Segundo Haley, Hobart teria comparado os vocábulos utilizados por Lucas com o vasto vocabulário utilizado por médicos do mundo antigo, médicos tais como Hipócrates, Galênio, Discoríades e Areteu. Para concluir, a despeito de não ter mencionado escritores não médicos do mundo antigo, como frisa Haley, que a forma de escrever e os termos empregados são peculiares a uma pessoa que diariamente lidava com tarefas médicas. Então é confirmado por A mais B, por eruditos, pelo apóstolo Paulo, pelas escrituras, que Lucas sim era um médico. Agora, a especialidade dele já não podemos citar. E também podemos afirmar com isto que Lucas, pelos anos que ele viaja com o apóstolo Paulo, ele funcionava também como uma espécie de médico particular do apóstolo. Lucas, ele é um historiador, evidentemente. O trabalho empreendido por Lucas, tanto para a produção do terceiro evangelho, quanto para a produção do livro de Atos dos Apóstolos, exigiu uma habilidade de pesquisar peculiar a um historiador. E, de fato, Lucas é um historiador. Tanto é que o livro de Atos, ele é um livro histórico e que funcionou como uma espécie de diário de viagem, por assim dizer, principalmente acerca dos relatos das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Isso é muito claro. A data e redação do Evangelho, página 103. É praticamente impossível determinarmos com plena certeza a data em que Lucas escreveu esse Evangelho. Mas, deixando de lado as hipóteses mais absurdas, duas merecem destaque por sua coerência. A primeira sugere que Lucas tenha redigido seu Evangelho em algum momento entre o ano 60 a 63 depois de Cristo, e a segunda data entre 75 e 85 depois de Cristo. Lembrando o seguinte: as datas nunca são precisas, sempre vai ser uma questão de aproximação, um evento aproximado à data específica. Não podemos nunca, em certo sentido, precisar datas, principalmente para redações de livros da época. O local da redação, o local onde Lucas teria escrito esse evangelho, não pode ser determinado com absoluta certeza, mas entende-se que seja Antioquia da Síria. Observe que a Antioquia da Síria, ela funcionou sim como um polo evangelístico, um polo bibliotecário, um polo também de edição, para que alguns evangelhos fossem escritos de lá, não só de Lucas. O de Marcos também tem essa suspeita que de lá foi escrito. Isso também pouco importa de onde foi escrito, importante que ele está em nossas mãos e chegou até nós e até a humanidade.
Os destinatários deste evangelho. Conforme afirmamos anteriormente, Lucas escreveu seu evangelho objetivando leitores gregos. Já citamos isso várias vezes em outras matérias também, nesta que os leitores originais de Lucas foi os gregos, com certeza. A civilização grega, acentua Halley, representava a cultura, a filosofia, a sabedoria, o raciocínio, a beleza e a educação do mundo da época. É por isso que Lucas ordena seu relato de forma completa, apresentando a gloriosa beleza e a perfeição de Jesus, o paradigma para toda a humanidade. E segundo Pearlman, um teólogo judeu-americano, já falecido, um gênio que eu considero, gosto muito dos livros do Pearlman, tenho vários até inclusive, é um dos teólogos, para mim, os mais preferidos. O Evangelho de Lucas é ideal para os gregos em virtude das seguintes razões. O que o Pearlman acentua? Primeiro, as qualificações do autor. Tá? Segundo, a forma como o livro foi arranjado. Terceiro, o estilo peculiar da obra. 4. As omissões espalhadas pelo livro. Lendo a obra de Lucas, é perceptível a ausência de peculiaridade da cultura judaica. Lucas não cita isso. Especialmente das profecias registradas no Antigo Testamento. Por isso, sim, por esses pontos citados por Pearlman, o Evangelho foi escrito aos gregos. Qual é o tema desse Evangelho? O Evangelho de Lucas tem como tema Filho do Homem que veio buscar e salvar o perdido. Ou seja, Lucas 19:10. Aqui está o tema. A redenção da humanidade, mediante a obra exclusiva do Filho do Homem, é o centro das argumentações de Lucas em seu Evangelho. Nenhum caminho vai do homem a Deus, seja a via da experiência ou da religiosidade. O único caminho possível de ser trilhado vai de Deus ao homem e se chama Jesus Cristo. Então, é Deus que toma a iniciativa. E este homem, Filho do homem, Jesus, escrevendo aos gregos, Lucas atesta que Jesus é o homem perfeito. Propósito. O propósito declara no início do seu livro um dos propósitos que teve de redigi-lo. É apresentar uma narrativa que talvez, ao contrário de outras que haviam sido feitas anteriormente, fosse mais completa e digna de confiança. Você lendo isso, capítulo 1, verso 1 até o 4, você entende essas duas questões aqui. O desejo do evangelista era apresentar a Cristo como homem perfeito, autor de uma obra perfeita, um grande e compassível médico, mestre e profeta, cujo objetivo era salvar os homens imperfeitos de seus sofrimentos e agonias. E fontes utilizadas por Lucas. Não sendo Lucas uma testemunha ocular do ministério de Jesus, é comum nos perguntarmos acerca das fontes que ele utilizou para efetuar a redação do seu evangelho. E comparando Lucas com os demais evangelhos, é facilmente perceptível que 1/3 de todos os registros, milagres, parábolas, ensinos que ele coloca no seu evangelho são peculiares a Lucas, ou seja, são encontradas somente neste livro. Isso significa que ou Lucas fez uso de fontes que não estavam acessíveis aos demais evangelistas, Mateus, Marcos e João, tá? Ou simplesmente estes não quiseram utilizá-las. De uma forma ou de outra, temos a clara indicação de que fontes comuns ou não, elas foram utilizadas pelo autor do terceiro evangelho. E aqui, a continuação da página 107, tem a citação de várias fontes que Lucas utilizou para escrever o seu evangelho. Na página 108, temos aqui um gráfico aqui de algumas informações e peculiaridades do evangelho de Lucas. Temos o esboço na página 108 ainda, temos o esboço do evangelho na página 109, e uma questão para reflexão aqui. Após o estudo do Evangelho segundo Lucas, somos capazes de delinear as características peculiares a Lucas, enquanto escritor,
Quais seriam essas características? Como elas o distinguem dos demais autores neotestamentários? Isso é para nós pensarmos. Mas uma dica, me parece que Lucas, ele é dos 4 evangelistas o mais preparado para escrever, visto a beleza do seu livro e assim por diante. Essa questão é levantada, do preparo, da eficácia e, digamos, também da competência que Lucas teve ao escrever o seu evangelho, não sendo um testemunho ocular, claro. Página 111, capítulo 4, Evangelho segundo João. O último dos evangelhos a ser escrito, João representa a obra-prima da literatura cristã do primeiro século. Seu estilo literário próprio, sua profunda intimidade com os temas mais pertinentes da teologia cristã e seu enfoque devocional fazem desse evangelho o grande diferencial dentre os 4 evangelhos. Em decorrência de sua forma toda peculiar de relatar a história do Salvador, sendo profundo em suas considerações e ao mesmo tempo tão claro que qualquer criança é capaz de assimilar a sublimidade do amor de Deus desvelada em Cristo, que o Evangelho segundo João é tido como o texto mais interpretativo de todo o Novo Testamento. Há uma beleza profunda nesse Evangelho. Até dizem o seguinte, o coração da Bíblia é os Evangelhos. O coração dos Evangelhos é o Evangelho de João. O coração do Evangelho de João é João 3,16. O coração de João 3,16 é o amor de Deus. O coração do amor de Deus é Cristo Jesus. Há uma beleza no Evangelho de João. Os demais evangelhos, vocês sabem muito bem, são conhecidos como evangelho sinótico, evangelho parecido, evangelho semelhante, à exceção de João. O que João escreve, nenhum dos outros evangelistas escreveram. Lembrando o seguinte, Mateus escreve para os judeus, o Marcos escreve para os romanos e Lucas escreve para os gregos e João escreve para a igreja. Ou seja, João escreve para aqueles que já conhecem Jesus, aqueles que já são íntimos de Jesus, e por aí vai. Autoria. Quando o assunto é autoria, é determinado, quando o assunto é a autoria de determinado livro, ou epístola, ou carta, das Sagradas Escrituras, inúmeras divergências sugerem entre os estudiosos. Alguns simplesmente desconsideram a questão da autoria por julgá-la desnecessária, e sem nenhuma relevância para o texto em si. Agora, outros, e aqui nos enquadramos, consideram de altíssima importância a autoria do Evangelho. Então, nesse sentido aqui, só lendo essa parte, não existe dúvida nenhuma de que João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. João, o discípulo amado. A expressão discípulo amado é oriunda do próprio texto de João, aparecendo pela primeira vez no capítulo 13, versículo 23. Estou aqui na página 113. Ora, ali estavam, aconchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Citação direta do apóstolo João. João, o teólogo, João, cujo nome é proveniente do grego Iohannes, que significa Deus tem sido gracioso, acompanhou o ministério de Jesus desde muito cedo. Ele morreu na cidade de Éfeso, segundo informações do primeiro século, com a ditosa idade de 110 anos. Sua obra constitui um verdadeiro compêndio teológico, onde os mais variados temas da teologia vão se sucedendo. E à medida que as narrativas e os discursos se alternam ao longo de todo o livro, torna-se mais evidente o lugar de destaque deste quarto evangelho em relação aos demais chamados sinóticos, como eu já citei. Então, o evangelho de João é um evangelho profundamente teológico. Qual foi a data que João escreveu seu evangelho? Entre o ano 70 e o ano 90. Qual foi o local que João escreveu? Indicar com ampla clareza o local exato que João escreveu o evangelho, até a presente data, inclusive, é uma questão bastante complicada.
Uns dizem que foram em Éfeso, outros dizem que foi em Jerusalém. Eu, particularmente, creio que ele escreveu da cidade de Éfeso esse brilhante evangelho.